tem nenhum filósofo aqui? Mariam? Não. Eu estudo filosofia. Que bom. Porque assim, quando eu pergunto se alguém é filósofo, me vem uma grande pergunta, né? O que é um filósofo? Porque vocês disseram que não são filósofos, mas vocês sabem o que é um filósofo? O que faz um filósofo? Faz pergunta. O que mais? Percebam que há um detalhe já nessa brincadeira que eu fiz aqui, que é o seguinte: se alguém me pergunta, você é filósofo? Eu responderia, o que é um filósofo para você? Porque eu já comecei a filosofar com ele. Filósofo é a pessoa que se pergunta. Você se pergunta? Talvez uma diferença para a gente dos filósofos o filósofo se pergunta sistematicamente. Você no bar está lá com o filósofo, você vira para o filósofo e fala, que horas são? Aí ele vai falar, não importa que horas são, a pergunta é o que é o tempo. Você vai falar, não começa. Eu só queria saber que horas são, porque mas o que horas são é uma pergunta trivial, uma pergunta que não nos leva a lugar nenhum. Aí ele te devolve para a pergunta que é o tempo. Então o filósofo é um perguntador. Se você se pergunta, ou se você já se fez perguntas não do tipo que horas são, mas perguntas que têm a ver com o desvendar, com a investigação sobre o que nós somos como seres humanos. E todo mundo sabe que filósofos, eles têm duas características que eu acho que são muito interessantes. Eles falam de uma maneira muito complexa e eles escrevem livros imensos. Né? Você pega o Sartre com um texto que se chama O Ser e o Nada, que você já entende o título, né? E aí é um negócio desse tamanho, assim. A gente estava lendo um livro que é um livro intitulado de autoajuda, que é Como Ser um Existencialista. Quando chega na hora, é autoajuda, estava na banca de autoajuda, que é para você ler, assim, né, para relaxar. Chega na hora da descrição do pensamento do que é o tempo. Eu estava lendo para a Gabi e ela falou, não dá para querer acompanhar, mesmo tentando trocar em miúdos fica muito complexo. E aí eu resolvi escolher um filósofo, mas eu escolhi um filósofo porque ele tem uma característica que eu acho muito interessante. Primeiro, essa é a carta sobre a felicidade. A carta toda. Um dos maiores tratados da filosofia ocidental, tem 2.300, 2.200 anos, e esta é a carta sobre a felicidade. Eu vou passar para vocês, porque eu sei que vocês vão. E esta carta sobre a felicidade é edição bilíngue, então está em português e grego. Você pode conferir no original e ver como é que está o seu grego. Com certeza bem grego. É importante para a gente guardar isso. E ainda contamos aqui com uma introdução que é praticamente a metade do livro. Então, ó, a carta é isso aqui, na edição bilíngue. Num PDF ela ocupa 4 páginas. Epicuro escreveu mais de 100 obras, todas destruídas. Epicuro é um autor perigoso. Platão, todas as obras de Platão, a maioria delas foi conservada. Platão é um autor do status quo. Conservaram Platão. Toda a filosofia vem de Platão. Epicuro fala coisas que não são de bom tom. E aí, misteriosamente, a obra dele desaparece. Assim. Eu não vou entrar em minúcias aqui do Epicuro, mas eu vou trabalhar com vocês alguns trechos que eu gostaria de comentar com vocês e que a gente conversasse. Como a gente tem a parte da degustação, não caberia eu ler a carta toda. Eu fiz uma atividade com o grupo no Sesc Pinheiros que eu li com eles a carta. Se dedicou a ler a carta. Mas então fica aqui um convite para vocês. É um convite à filosofia.
É um texto que num PDF na internet, se você escrever, abre aspas, carta sobre felicidade do Epicuro, fecha aspas, vem no primeiro link o PDF, vocês podem ler ali. É um texto que as únicas advertências que eu vou fazer são, é um texto que foi escrito antes de Cristo, 300 e poucos anos antes de Cristo. Portanto, não dá para você ler a carta sobre a felicidade com qualquer noção que você tenha sobre pecado, gula, bondade, porque mudou tudo. Nós somos cristãos, no sentido cultural, amplo da coisa. Não estou dizendo religioso. Existem cristãos, judeus, islâmicos, existem as religiões do Oriente, etc. Cristãos no planeta tem 2 milhões e 100 milhões de pessoas, mais ou menos. Judeus não chega a 1 bilhão de pessoas. E o Islã está com 600 e alguma coisa milhões de pessoas. Essas 3 religiões professam um Deus monoteísta. E se matam por causa desse Deus monoteísta também. O cristão mata o judeu, que mata o Islã, que mata o cristão. Então, para ler Epicuro não dá para considerar isso. Para ler Epicuro a gente tem que considerar deuses gregos. E a crítica dele aos deuses gregos. Entende? Também não dá para a gente considerar, e eu vou comentar isso, o nosso padrão de morte. E olha que interessante, já para a gente refletir. Se não dá para considerar o nosso padrão de morte, significa que a nossa compreensão de morte é só a nossa compreensão de morte. Há outras compreensões de morte que não são as nossas. Então isso é muito importante para a gente começar a pensar nisso. Epicuro, ele nasceu numa ilha que chama Samos. Então ele chama todo mundo Samos. Todo mundo fala Epicuro de Samos. Tinha uma linguagem na computação que chamava Samos. Ah, é? Eles usam mesmo essas tiradas assim, é bem legal. Uma das primórdias. Né? Que bacana. Eu programei em Clipper, que já é menos primordial, mas... Você programar o cartão perfurado. Eu consegui entrar um pouco depois, isso era os TK85 com DBase e Clipper. E aí, uma coisa importante aqui, Epicuro era um homem coerente com sua filosofia. O pequeno prazer ocasional proporcionava um prazer maior. E por isso ensinava mais sobre o próprio corpo do que a comilança desmesurada. Epicuro, ele tinha ele faz essa carta, a Luísa, no início ela leu um pequeno texto aqui, e ela fala sobre o hedonismo. Vocês sabem o que é o hedonismo? Vocês sabem o que é uma cultura hedonista? Cultura do prazer a qualquer custo, conforme Hedonismo é o culto ao prazer. Desde o prazer a qualquer custo até os prazeres mais moderados, como ele está dizendo aqui. E ele, curiosamente, ele escreve essa carta, tem um trecho da carta, que ele fala que confundem a nossa doutrina. Então, naquela época, Epicuro já era considerado o filósofo dos prazeres desmedidos. E isso é uma mentira. Epicuro não é o filósofo do prazer desmedido. Ele é o filósofo do prazer. E vejam, prazer não pelo prazer. É a grande busca de toda a filosofia, e aí, voltando à pergunta se vocês são filósofos ou não, a busca de toda a filosofia é pela felicidade. Qual é o estágio de felicidade que a humanidade pode atingir e por onde? Aristóteles chamava a felicidade de eudaimonia. Ele falava assim, um caroço de abacate. Eu vou usar esse exemplo porque eu estou vivendo isso diariamente agora. O abacate lá, o caroço de abacate caiu no chão. Hã? Está cheio de abacate. Nossa, parece uma guerra de abacate todo dia. E cai no chão, encontrou com a terra. Ele encontrou condições, ele vai criar. Então ele encontrando as condições ideais, ele cumpre o quê?
ele cumpre a função dele, ele se torna um abacateiro. Então, a semente do abacateiro a semente do abacate é um abacateiro em potência. E o abacate é uma semente, e o abacateiro é uma semente de abacate em ato, realizada. Então, tudo que tem na terra tem uma finalidade. Que vejam que interessante, tem muito também a ver com a ideia de cosmos. O grego ele tinha a ideia de cosmos como o quê? Cosmos em grego é organização. O mundo organizado. Todo mundo era organizado, tudo tinha a sua função, pensando em Aristóteles. E a função do homem, e aí eu uso a palavra homem no sentido desses filósofos, a função a busca do homem pela felicidade. E a realização plena do homem é a própria felicidade, que Platão dizia, Sócrates e Platão diziam, vou encontrar no exercício da razão. Qual é o móvel, qual é o motivo da felicidade? Para Sócrates, Aristóteles e Platão, é a razão, né? A realização daquilo que eu tenho em potência. Para Epicuro, o prazer. Platão, Sócrates disse, me vê aí o copo de cicuta. Cicuta é um veneno. Quando Atenas condenou Sócrates à morte. Os discípulos de Sócrates já tinham todos se organizado para fazer a grande fuga de Sócrates. E Sócrates disse, de jeito nenhum. Se eu fugir, eu entrego tudo que eu fiz até hoje. E eles estavam corretos. Eu quero morrer. Por quê? Porque eu quero ver se tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido mesmo. Eu vou me livrar do corpo e eu vou atingir um outro estágio. Vocês conhecem o mito da caverna, do Platão. Eles vivem na caverna, veem só as projeções da caverna. Quando um prisioneiro da caverna escapa e olha as coisas lá fora, ele consegue contemplar o sol. O sol é a verdade última. Então Platão acredita na verdade última. Para Epicuro, a verdade última é o prazer. E o prazer está nos sentidos, no que eu sinto. A guerra começada por Sócrates e Platão contra os sentidos é uma guerra mais antiga de dois caras que hoje são chamados diminutamente de pré-socráticos, porque se diz que a filosofia começa mesmo com Sócrates, mas ela começa na Grécia com Tales de Mileto, antes, que eram os naturalistas. E há dois caras, que é o Heráclito e o Parmênides. Eles têm uma briga muito feia entre eles. E o Heráclito, que eu sou da turma do Heráclito, a gente tem que assumir algumas escolas, ele diz que são sensações e que tudo é passageiro. O Heráclito é o dono da frase, não se entra no rio duas vezes. Você não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Tudo flui. E veja que interessante, se a gente está falando em 500 anos AC, na Grécia, ele está, na minha visão, isso há muita discordância, se você analisar o pensamento oriental, todo é baseado na impermanência. Então há um diálogo a respeito do quê? De que tudo é sentido, tudo está passando, que é uma palavra técnica da filosofia, que é o devir. Devir é aquilo que vem a ser, aquilo que está acontecendo, o tempo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos nos transformando. Estou dando essa introdução aqui porque acho que é importante para a gente contextualizar. E a carta está assim dividida: o estudo da filosofia, né? Os deuses, a morte, saber viver, os desejos e a tranquilidade do espírito, o prazer, a simplicidade, a temperança e a prudência, o homem sábio e a meditação. Epicuro não fez essas divisões na carta. Essas divisões são arbitrárias, só para a gente entender os principais temas que ele conversa. E ele começa, perceba, falando do estudo da filosofia, e ele vai falar uma das frases que eu acho que é muito importante, que é o começo, como ele abre a carta, que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém é
Jamais, demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Professor, Pois não. quando você perguntou, né? Você é filósofo. Eu disse não, é porque é essa a minha busca. A minha graduação eu terminei aos 60 anos. E isso diz o que é a filosofia. Né? Que legal. E é... Então, e ele disse, eu entendo que, então você é formada? Não, eu estou me formando. Hoje eu estou tendo uma aula, vou sair daqui um pouco mais na minha formação, vou levar mais um pouco para a minha formação. Isso eu penso. Interprete esse momento aqui mais do que uma aula, como um bate-papo nosso mesmo, uma coisa muito... Fiquem absolutamente todos à vontade para falar. Nós não temos avaliação ao final. Não vou perguntar qual era a principal ideia que tem sobre, é só para a gente bater um papo mesmo. E estamos em formação. Até o momento de nossa morte, estamos em formação. Kardec dirá que a gente continua em formação depois da morte física. Mas não estamos falando de Kardec hoje, estamos falando de Epicuro. Epicuro, ele diz o seguinte, realmente não me interessa esse tema, porque eu estou aqui. E a gente vai ver a respeito da morte. Mas o que ele quer dizer com isso? Que ele associa a ideia de filosofar com a ideia de se perguntar sobre a vida. E ao se perguntar sobre a vida, de se viver. E eu tenho, onde eu tenho batido, onde eu tenho podido mostrar, falar, comentar, a minha grande questão com a filosofia é que nós tiremos a vida do automático. Que a gente consiga refletir, que a gente consiga estar presente. O projeto Sabores e Saberes tem muito disso, tem muito dessa ideia. Ontem nós fizemos uma oficina, o jantar temático, que foi feito na semana passada aqui com os olhos vendados. Vendo os olhos. Por quê? Porque o olho é o sentido mais fugaz que tem. Você está comendo e você não está sentindo, você não está vendo, você está só se nutrindo. Aí você come demais, você come de menos, você come errado, você não mastiga. Então a nossa proposta era de tira o pé do acelerador e aí desliga o olho. E agora vamos comer. A filosofia pede, tiremos o pé do acelerador. Porque, voltando a Sócrates, uma vida não refletida não é uma vida que vale a pena ser vivida. E aí não há idade. Não há idade. Você falou 60, e assim, acho que deve ter um monte de gente que fala, nossa, que legal para mim. Eu falo, que legal. Como falaria para os 17, porque é fantástico. É de todos nós, né? Foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Eu escolhi. Exato. Não querer. A filosofia, a pessoa sabe disso, ela não chega com a resposta pronta para você. Ela só te traz mais perguntas. Não é? Ela não tem resposta. Isso que é interessante, você sai dessa mimice. E aí se você vai usar essa tecnologia que está disponível para te ajudar, e não para só, né? E aí a nutrição vale a pena, né, professor? Exato. Porque é uma outra nutrição. Mas aí a gente está falando, isso que você está falando também, né? Vai me ajudar aqui. Filosofia é sempre feita em diálogo, né? Não peça desculpa, continue. Você está salvando a noite, imagina só eu falando que eu for tudo que nós temos tem que ser usado por nós e ser nosso instrumento e não a gente estar em uso pelas coisas. O celular nos usa hoje, o celular é mais forte que a gente, o celular tem que estar a meu favor, meu uso, eu uso o celular, o carro nos usa hoje, eu uso o carro, quando eu não quero eu não uso o carro, mas eu nem fui no jantar porque não tinha onde estacionar. Não tinha onde estacionar porque você não está considerando a quadra de trás e andar 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Por isso que não tinha lugar para estacionar. A gente se escraviza com algumas coisas e a gente
entra no automático. Mesmo, aí volta a pergunta do tempo. Santo Agostinho dizia que tempo, eu sei o que é.